Salve, salve! Vamos lá, né? Nós queremos fazer uma reflexão sobre a Páscoa, né? Estamos aí nessa semana onde esse assunto é muito difundido, né? Povos do mundo inteiro revivem, né? Toda aquela última semana da vida de Jesus. Mas eu quero clarear, né? Pelo menos tentar cooperar, né? De alguma forma com essa reflexão. A palavra Páscoa em hebraico chama-se Pesa. A palavra Páscoa e Pesa, né, que é a palavra hebraico, significa passagem. O povo hebreu, né, foi lá para o Egito com José e ficaram lá 390 anos, depois eles acabaram sendo escravizados lá, porque as mulheres hebreias eram mais férteis que as egípcias, e o José morreu, os faraós não liam história e não entenderam que quem fez aquela nação ficar rica foi um hebreu, né? O José no Egito era um ministro da fazenda que administrou em tempo de abundância e depois houve 7 anos de fome, né? E ele administrou e com isso comprou muitas terras e com isso ele abrigou também a família dele. Veio Jacó com toda a família, 77 pessoas, né? Deu emprego para a família dele, e ali o povo ficou 390 anos, acabou sendo escravizado, né? E eles ficaram pedindo um libertador, e esse libertador vai ser o Moisés. Mas quando Deus chama Moisés, manda ele voltar lá para tirar o povo, o próprio Deus disse que endureceu o coração do faraó. O faraó é um tipo do diabo, né? Duro, né? Porque ele tinha mão de obra gratuita, né? 600 mil homens que tinha, né, que esse povo que fazia tijolo, esse povo que plantava, esse povo que cuidava de tudo, né? Qual nação que não quer mão de obra gratuita? Qual instituição que não quer mão de obra gratuita, né? Por que os países tinham escravos? Porque é muito cômodo, né? Ter pessoas para trabalhar e as pessoas não faziam o serviço pesado, né? Mas a última praga, houveram 10 pragas lá no Egito para sair o povo. E a última praga foi a instituição da sexta em Êxodo, capítulo 12. O Senhor mandou Moisés matar, né? Cada hebreu matar um carneiro sem defeito, sem mácula. Era uma representação de Jesus, né, que ele não teria pecado. Pegar o sangue, passar nos umbrais e nas ombreiras das portas. E aonde o anjo da morte, né? A passar do anjo da morte, ia passar meia-noite e descer, né? Uma fumaça, era um anjo da morte. Aonde ele não visse o sangue, porque onde ele visse o sangue, ele dizia que já morreu o primogênito. Então ele entrava e matava. Foi uma das noites mais terríveis da história da humanidade. Uma das histórias mais terríveis da humanidade, né? Porque você imagina, em cada casa de um egípcio, né, havia um morto. E outra coisa, morreu pessoas, morreram animais. O primeiro boi também morreu. Tudo que era primogênito, cachorro, tudo que era primogênito morreu naquela madrugada. Então, se instituiu, o Senhor mandou eles comerem, assar ali, né, o animal. Era para estar vestido, pronto para a viagem, porque com aquela praga, o faraó ia chamar Moisés e ia deixar o povo embora. Então essa é uma festa terminantemente judaica. Por que ela é judaica? Ela não é festa para outros cristãos não, entendeu? Os cristãos vão incorporando as coisas nos seus calendários, mas ela não faz parte da nossa agenda. Por quê? Porque para os judeus, Jesus não é o Salvador, Jesus não é o Messias. Por que ele não é? Porque não preenche o perfil de um líder, por exemplo. Por exemplo, Napoleão Bonaparte tinha o seu cavalo árabe, né? Alexandre Grande tinha o seu cavalo. Esses generais, esses homens, outra coisa, eles venciam com a estratégia de guerra, eles venciam com a espada na mão, né? E aparece Jesus, nasce lá numa estrebaria, quer dizer, Jesus não tem o protótipo para o judeu de Salvador. Né? As pessoas vão perguntar para ele, se der um tapa na face, ele manda dar outra, quer dizer, a mensagem de Jesus é completamente invertida. E outra coisa, ele não anda a cavalo, ele entra em Jerusalém
Ele entra no jumento. O jumento não precisa ser amansado. Nunca ninguém tinha sentado naquele jumento. Então essa confusão. E o judeu tinha que comemorar isso uma vez por ano. Tem que comemorar a Páscoa uma vez por ano. A Páscoa é uma vez só. Jesus, na última Páscoa dele, ele transformou na Eucaristia. A Igreja Católica chama de Eucaristia. Os evangélicos chamam da ceia do Senhor. Toda missa lembra-se do sacrifício de Jesus. Porque a palavra missa significa sacrifício. E os evangélicos, uma vez por mês, geralmente, ou de 2 meses, 3 meses, fazem a ceia, né, com um pedacinho de pão, com suco de uva, quando todos recebem. Então, olha só, eu quero falar dos símbolos. O coelho, né? Por que o coelho se tornou uma figura símbolo da Páscoa? Sendo que coelho não bota ovos, né? O coelho se tornou praga na Europa. É um animal que mais produz filhos. Então, o que eles querem dizer? Que a morte de Jesus, que a pessoa, o líder que Jesus é, o Cristo que ele é, há de produzir tantos filhos quanto o coelho produz em termos de filhos, né? Por isso que nós temos o coelho como símbolo da Páscoa. O ovo de Páscoa, o que aconteceu? A Europa lá, né, nos meados do século lá, depois da Idade Média, né, entre a Idade Média lá e o final dela, eles começaram a dar ovos de presente nessa época do ano, entendeu? Eles davam ovos de galinha. Depois eles passaram a pintar o ovo, entendeu? Até chegar no ovo de chocolate. Por quê? Porque um ovo simboliza que a vida vem de dentro. Um ovo significa renascimento. Outra coisa, ninguém pode tentar ajudar um pintinho a nascer, que senão há uma questão abortiva. Outra coisa, Jesus, ele faz parte da fachada da maioria dos seres humanos. Nós moramos num país chamado cristão. Mas olha só, olha quantos casais separados, olha quantas crianças abandonadas. Quer dizer, quanto que nós temos realmente de Cristo em nós? Muito pouco, muito pouco. Outra coisa, por quê? Porque Jesus tem estado na nossa aparência, na nossa religiosidade, e não nos conhecimentos profundos do coração. Jesus tem que vir dentro do coração. Nós estamos cheios de corações carunchados. Jesus um dia falou assim para os fariseus, né? Falou, vocês são igual sepulcros caiados, né? A gente vai ao cemitério, quantos túmulos lá de mármore, né? Quanta coisa linda, né? Quantos túmulos trabalhados. Quando é uma criança que morre, mármore branco, mármore preto, né? Figuras lá em bronze. Quer dizer, mas lá dentro são corpos podres, né? São corpos voltando na terra, né? Então, quer dizer, ele disse que por fora eles eram até bacanas, mas por dentro estava podre, né? Então o ovo simboliza isso. A vida vem de dentro para fora. Jesus tem que nascer lá dentro de nós para que fora haver efeito. Eu vou contar uma história para vocês para terminar. O meu tio teve um sítio, né? E começou a dar doença nas laranjas lá. Ele começou a dar, ele chamou um agrônomo. O agrônomo chegou há muitos anos, meu tio pensou assim, o agrônomo vai chegar, vai olhar essas laranjas, vai mandar comprar um líquido e jogar nas laranjas. Era isso que a gente pensaria, né? Foi o que ele pensou. O agrônomo chegou e falou assim, olha, eu vou te indicar aqui um remédio, né? Você vai jogar nas raízes. Porque é das raízes que vem a vida para a árvore. Aí na hora que a gente tratar lá, a árvore vai ficar curada. É isso que eu estou querendo dizer. Jesus tem que nascer dentro de nós. E Paulo depois vai dizer o seguinte, lá para os Coríntios. Ele vai dizer, ó, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu por nós, é aquele cordeiro que derramou o sangue, que passou o sangue lá, essa representação. Quando o anjo da morte passou, que ele viu o sangue de Jesus lá na cruz, sendo já derramado por nós. Tá? Fica aí o esclarecimento. Ninguém é proibido de dar um ovo para criança, para uma pessoa que ama, nada disso. Só que a gente tem que fazer as coisas com conhecimento. Tá? A gente tem que fazer as coisas com convicção. Sabe? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? É isso que é a pergunta filosófica. Por que isso? Por que aquilo? A minha irmã, né, que é catedrática em inglês, veio uma professora da Inglaterra, que ela conviveu com ela, estudou, ela falou assim, eu acho interessante, né? O brasileiro gosta de ficar perguntando por quê. Interessante, na língua portuguesa existe 4 maneiras de escrever por quê.
Existe porquê separado. Existe quando é pergunta é porquê separado. Quando é porquê junto, como resposta é escrito junto. Porquê com acento no final de frase. O que é acentuado e separado. Nós temos 4 formas para escrever o porquê, tá vendo? Porque os porquês são muito importantes. Por exemplo, em inglês. Em inglês a gente fala because, né? Por quê? E a gente responde com why. Why. Why é a resposta do porquê, né? Mas só são 2 maneiras, né? Então, a gente quer saber os porquês. O importante da vida é saber o porquê, os processos. E não os finalmente. Fica aí, tá? Boa Páscoa para vocês em Jesus. É festa judaica, tá?